Olá, começando mais um Alesp Conecta. Hoje por aqui a gente vai falar sobre um modelo inovador de gestão e a gente traz aqui no Alesp Conecta práticas não só que estão dando certo nesse período de pandemia, mas que começaram antes disso. O meu convidado de hoje é o Augusto Câmara Lopes, ele que é o fundador aí da rede Atende Mais. Augusto, bem-vindo ao Alesp Conecta. Tudo bom? Obrigado pelo convite. Vamos ver se a gente consegue bater um papo aí, falar um pouquinho de coisas boas também que podem vir, né? A gente tem que tirar uma limonada desse limão, dessa coisa maluca que está acontecendo. Mas assim, eu acho que toda moeda tem dois lados. Então acho que é importante a gente ver esse outro lado também, o que a gente pode prever daqui para frente, né? Pois é, eu falava na abertura do programa desse modelo inovador aí de gestão que você criou com a rede Atende Mais, antes mesmo da gente pensar em pandemia e afins. Então, para começar, para quem está chegando agora, o que é a rede Atende Mais, o que ela faz? Ela é voltada para a saúde, o que ela faz hoje em dia? Nós somos uma policlínica, né? A gente é uma rede são policlínicas, enfim, a gente tem todas as especialidades, a gente faz consultas ambulatoriais e a gente tem toda a parte de exames também, de laboratório e de imagem, tá? A gente também enxerga que é importantíssimo a gente começar no diagnóstico até o fim do tratamento. Então a gente oferece procedimentos, cirurgias, a gente tem uma rede de hospitais credenciados que nós somos cadastrados, então a gente consegue ampliar, repassar isso para todos os nossos pacientes, tá? Uhum. E a gente, bom, enfim, depois eu quero que você me fale quantas unidades já tem o Atende Mais. Mas quando a gente fala hoje em modelo inovador de gestão, e nesse momento que vem em voga aí tantos problemas na área no sentido de atendimento, que às vezes está faltando pelo excesso, né? Na verdade, de procura das pessoas. Hoje, como é que a rede está cuidando dessas pessoas que, sei lá, por acaso podem procurar vocês para fazer um teste de Covid? Eu não sei se vocês estão fazendo ou não. Como é que é esse procedimento nesse momento tão pontual que a gente está vivendo? Tá, vamos lá. Eu acho assim, a gente, até por ser um negócio essencial, a gente continuou com as atividades, até porque a gente entende que o nosso modelo de negócio, principalmente num cenário como esse que a gente está, ele é muito complementar ao sistema público de saúde. Imagina as clínicas fechadas e as pessoas que tem, por exemplo, que são os pacientes, o perfil de paciente que continua com a gente durante esse período, são os que têm doenças crônicas, que tomam medicamentos que são contínuos e precisam de receita. Imagina esse pessoal ter que continuar utilizando o sistema público no meio dessa loucura toda para poder pegar uma receita de um remédio ou para poder dar tratamento, dar continuidade no tratamento de uma doença crônica. Então eu enxergo a primeira coisa que nós somos complementares, nós somos estritamente essenciais nesse momento, mais do que nunca, tá? Em relação aos testes de Covid, nós estamos realizando, tá? A gente inclusive realiza os dois tipos de teste, que é o PCR para saber se nesse momento você está infectado e o teste sorológico, né? Que é o teste rápido que a gente fala, que é para identificar o IgG, para saber se você já tem um anticorpo do vírus no seu corpo, quer dizer, se você já está imune ou não, tá? E a gente entende isso como uma política pública também, quer dizer, os nossos preços aqui, a gente colocou o preço realmente baixo, justamente para dar acesso às pessoas e a gente, de alguma forma, poder contribuir nesse momento que é tão crítico para todo mundo, para todo esse mercado, tá? E é importante você dizer isso para a gente, Augusto, porque você falou uma coisa importante, as pessoas precisam, têm a necessidade de fazer um exame, alguma coisa do gênero, não vão para o hospital porque tem medo de se contaminar, óbvio, mas ao mesmo tempo querem ter a certeza ou não se estão com a Covid ou não. Então, isso que você falou de unir-se ao sistema público e ao todo o sistema de saúde é muito importante nesse momento, né? E quando você diz aí de prática inovadora, é nesse sentido de você voltar um pouco para a sociedade uma ajuda, que nesse momento é tão crucial, não que antes não fosse, mas nesse momento ainda essas práticas se tornam ainda mais latentes, né?
Sem dúvida, eu acho que assim, não teve uma mudança só de mentalidade, uma mudança de relação, eu acho que mudou o status quo do negócio. Eu acho que o que a gente conhecia em 2019, pós-pandemia, vai ser um mundo totalmente diferente. E aí sim, tudo que vem junto com esse. Todo mundo fala agora dessa. Esse novo, né? Quer dizer, esse novo normal, isso que vai acontecer, sem dúvida, eu acho que assim, a gente como historicamente acontece, né, existe sempre alguma coisa que tem um grande simbolismo que determina o fim de um século. Né? Eu acho que século XIX, por exemplo, foi a Primeira Guerra Mundial, e século XX está mostrando, parece que se encerra um ciclo agora. Né? E acho que a gente tem que aproveitar tudo isso, não só na área da saúde, mas como em todas as áreas, as mudanças vão ser gigantescas. Né? Então, por exemplo, você pega, a gente fala rapidinho, eu sei que não é o mote nosso, o tom do que a gente está conversando, mas você pega a área de educação, por exemplo, nunca se teve tão em evidência você ter essa educação a longa distância, né? Quer dizer, você poder fazer isso por um Skype, por um FaceTime, né? E a saúde vem junto também com a telemedicina, a gente vê empresas, assim, principalmente você vê Israel, todo mundo se mobilizando para achar novos tratamentos, novos tipos de inteligência artificial para a gente conseguir ter diagnósticos mais rápidos. Então, assim, tudo isso acabou dando uma acelerada num processo que ia acontecer daqui 5, 10 anos, mas que acabou fazendo com que todas as pessoas tivessem que, opa, para aí, eu preciso trazer aquilo lá que a gente teoricamente tinha no nosso norte, ali a gente tinha no nosso planejamento, vamos ter que antecipar tudo isso. Então, acho que por esse lado, quer dizer, a gente tirar de uma coisa tão horrorosa que é isso que está acontecendo, tão surreal, a gente tentar tirar o lado bom, né, de todo esse processo. Eu acho que isso vai ser uma coisa que vai ser interessante, assim, a gente vai ver para frente que vai ser uma coisa que, puxa, pelo menos, né, quer dizer, diante de todo esse desastre, a gente conseguiu tocar o barco dessa forma. Eu acho que, eu entendo que E, possa ser um caminho novo. E o que fica de curioso nesse aspecto, né? Eu conversava com alguns amigos jornalistas, falavam assim: a última editoria que as pessoas liam nos sites e nos jornais eram sobre saúde. Só quem gostava mesmo da editoria. Se as pessoas no passado recente já sabiam que a saúde era de suma importância para uma sociedade, agora ainda mais. E quando você fala dessas novas práticas, vocês que estão nessa linha de frente nessa área, ficam até com essa obrigação de ajudar, é obrigação entre aspas, né? Mas é uma obrigação de ajudar a população. E você estava falando em especial nessa questão dos testes da Covid e tudo mais, que vocês fizeram questão de tentar baixar o preço o máximo possível. A gente sabe que os insumos para fazer os testes não são baratos, a gente sabe disso tudo, mas também do seu lado, enquanto empresário, tentando ajudar a população, né? É a forma que a gente entendeu que a gente conseguiria contribuir. Quer dizer, eu preciso dar acesso à informação. O que é a informação mais preciosa nesse momento? É saber o número de infectados, né? Então, como a gente faz isso, né? Poxa, eu não posso, quer dizer, a gente vê assim, esse mercado virou um mercado paralelo por conta dessa pandemia. Você vê uma máscara que a gente comprava aqui para ser utilizado na rede a 20 centavos, hoje uma máscara custa R$ 2. Quer dizer, então você vê que o mercado, ele na verdade, ele está funcionando, a rodinha está girando ao contrário, né? No momento de todo mundo poder contribuir de alguma forma, de poder, pô, vamos baixar o preço para dar acesso às pessoas, não, quer dizer, o mercado vê uma oportunidade de ganhar dinheiro e acaba inflacionando, quer dizer, fazendo uma coisa que para mim é totalmente contraditória. A gente aqui, o nosso DNA é esse, quer dizer, a rede foi montada justamente para dar acesso à saúde às pessoas mais necessitadas, que não conseguem, por algum motivo, ter um plano de saúde, e por um outro lado, pelo sistema público ser um sistema que tem um gargalo gigantesco, ela precisa de um caminho aí intermediário. E a gente se põe nesse caminho intermediário justamente para atender essas pessoas. Nesse momento não poderia ser diferente. Tá? E a gente, Augusto, que está do lado de cá, do outro lado, né? A gente não sabe o quanto as pessoas precisam desses atendimentos e o quanto
as pessoas, principalmente também eu vou falar alternativa de valores, nem todo mundo consegue ter um plano de saúde e precisa fazer os seus exames de modo particular. Hoje a rede, se a gente, não sei se você teria esse número, não sei se você pode me passar, ou por dia, por mês, qual que é a gama de atendimento de vocês, para que as pessoas possam entender o quanto as pessoas necessitam desse atendimento de saúde? Tá, eu vou te falar, a gente é uma rede nova, né? A gente tem 5 anos, para o mercado é muito novo isso, tá? Hoje a gente já atendeu quase 100 mil pacientes, tá? A gente entende que, e não só a gente pega o nosso mercado desse modelo de negócio nosso, realmente é um modelo que veio para ficar e um modelo que veio para fazer política pública mesmo, né? Existem dados, não vou precisar exatamente, eu sei que é de 2014, a fonte, eu não sei se é Ministério da Saúde, mas enfim, posso passar isso para a produção depois. Existe um número gigantesco, assim, beirando 700 mil pessoas que morrem hoje porque não conseguiram sentar na frente do médico, de doenças completamente curáveis, uma tuberculose, uma pneumonia, quer dizer, ela precisava ter um médico ali do outro lado da mesa, prescrevendo uma medicação, e ela estava viva hoje, estava em casa. Então, assim, eu entendo que o nosso negócio a gente faz política pública, tá? Não é, assim, é um negócio, tá? Como outro qualquer, mas a gente tem esse viés realmente de dar acesso às pessoas, e assim, uma vida que a gente salvar é uma vida que está valendo a pena a gente continuar aí com cooperação. Esse é o DNA do Atende Mais, é isso que funciona pra gente. E você falou aí de políticas públicas, Augusto. Nós estamos aqui na LESP, que é uma casa de leis, né, uma casa parlamentar que se discute muito políticas públicas de todos os aspectos, mas você está na outra ponta, você está na ponta do lado do empresário também, né? As pessoas ainda falam, a sociedade ainda diz que faltam políticas públicas para a saúde, né, para o atendimento, para o processo final. Como é que está para o lado do empresário? Porque não é fácil, a gente sabe que tributação e afins para o empresariado é complicado, você falou, né, a rede tem 5 anos, como é que funciona esse outro lado? Quanto de incentivo, quanto de diálogo ainda com os poderes é preciso ter? Eu acho assim, a gente precisa ter ainda um caminho e uma abertura muito maior. Eu acho que o SUS, por exemplo, vamos falar, como a gente está falando de política pública, a gente tem que falar do sistema público, né? E eu acho que assim, o modelo do SUS é o modelo na área da saúde, acho que o mais completo e, na teoria, o mais lindo que existe no mundo. Acho que não tem nada parecido, né? E por que ele não funciona, né? Não é só falta de política pública, falta de vontade. Eu acho que existe também alguns gargalos aí, né? Hoje a gente tem alguns dados assim que podem dar um pouco, nortear a gente nisso que eu estou dizendo. Hoje, por volta de 85% dos atendimentos que a gente tem na rede pública são de baixa complexidade. Então, assim, é uma pessoa que está com uma dor de cabeça, uma pessoa que está com uma dor de barriga, que teoricamente ela não precisaria estar lá. O SUS, a gente entende que ele é um sistema que ele tem que estar atendendo a média complexidade e a alta complexidade, né? Quer dizer, o SUS ele faz assim, a gente tem referências, você pega o Hospital das Clínicas, transplante, enfim, quer dizer, eles são referência mundial, né? Uma dor de cabeça, uma dor de barriga, uma dor nas costas, esse que é o gargalo hoje que a gente tem na linha de frente do SUS, e o nosso modelo de negócio poderia estar absorvendo. Então, de repente, eu acho que poderia ter alguma parceria, não sei se é uma PPP, enfim, eu não sei que nome que a gente daria para isso, né? Mas eu acho que o nosso modelo de negócio poderia estar no meio aí, ajudando a desafogar o sistema público, tá? E isso que você está falando é essencial, né? Desafogar o sistema público. E o que você falou também, eu acho que também tem a cultura do outro lado, das pessoas, né? As pessoas que não têm um convênio, que não pode ir para algum outro tipo de atendimento, recorre ao SUS para poder se cuidar. E se elas tivessem a possibilidade de, ou como na sua rede, ou em qualquer outra rede de atendimento, encontrasse essa questão, conseguisse utilizar de um modo mais barato, e aí não digo a pessoa pagando, junto com essas iniciativas, junto com o governo, facilitaria que as pessoas deixassem de ir ao SUS
ao SUS, né? Que recorressem a algumas outras alternativas. Aí eu imagino que é uma coisa muito mais global, né? Uma coisa vai dependendo da outra, né, Augusto? Acho que são duas coisas. Primeiro, existe a parte financeira, né? A gente sabe a maior parte da nossa população, às vezes você vai pagar um valor numa consulta que para eles, de repente, representa aí, sei lá, 20%, 30% do salário mensal, do rendimento mensal. Até porque a gente tem que entender que não é só consulta, né? Essa consulta ela vai gerar um pedido de exames e, quer dizer, existe um custo aí por trás, né? Então eu acho que tem que ter alguma política pública, porque algum incentivo teria que vir para um modelo de negócio como o nosso. Sem dúvida que a pessoa lá na ponta, para ela é muito mais viável, quer dizer, ela teoricamente ela vai preferir muito mais estar num ambiente que é menos não informal, é menos como que eu posso dizer assim? É mais fácil para ela chegar lá e ir para o SUS do que pensar em ir para outro lugar. Mais ou menos Não, isso. não é assim, o nosso ambiente, assim, não só do meu modelo, mas como dos nossos concorrentes, assim, a ambiência é mais gostosa, o tipo de tratamento é diferente, a pessoa Uhum. não fica 3, 4 horas esperando. Você tem um ambiente mais propício para a pessoa se sentir melhor. É isso que eu estou querendo dizer, não achei a palavra. No Sim, SUS, sim. óbvio que se ela puder pagar por isso, se couber no bolso dela, sem dúvida ela vai preferir essa opção. Mas é que hoje acaba ficando inviável para ela e assim a única na verdade alternativa é ela esperar 6 meses uma consulta, quase um ano para determinados tipos de exame pelo sistema público. Ela acaba não tendo outra alternativa. Pois é, e você falava de fazer uma limonada com esse limão lá no começo, né? No meio da crise a gente busca alternativas e talvez nesse momento de pandemia o que fique para o pós seria repensar esses tipos de convênio entre empresa privada, o sistema público, se ter talvez uma discussão mais ampla nesse sentido, né? De acesso à saúde, à população. O que eu sinto, não sei você desse lado, o que eu sinto do lado de cá, como paciente, é a dificuldade que se tem ainda de acesso, né, à saúde. Então, talvez a gente pensaria em novos modelos de gestão. Não, eu acho que isso é um passo, não tem nem como mais voltar para trás. Isso é uma coisa. Agora, o passo que a gente deu foi sem volta. Até porque, qual que é a grande preocupação? Se a gente não começar a discutir isso já, quando acabar, hoje só se fala de coronavírus, mas em paralelo, todas as outras doenças elas continuam. O cardíaco ele continua tendo problema, o paciente oncológico ele continua tendo que fazer quimioterapia, e assim, pacientes com doenças e quadros graves, muitos deixaram de frequentar o hospital, frequentar é a palavra, né? Enfim, mas deixaram de utilizar o hospital nesse momento por ser um perfil de risco e de repente correu o risco de ser contaminado. Quando essa pandemia ela vai entrar o sistema vai regular, e quer dizer, as pessoas vão voltar a Uhum. utilizar o sistema público, vai ser uma nova onda que vai vir, aí não de coronavírus, mas de outras doenças, e vai causar novamente um novo gargalo no sistema público, porque dinheiro que tinha que investir, teoricamente, que tinha sido planejado, teve que abrir os cofres agora, porque precisava resolver o problema, né? E esses atendimentos, por enquanto, foram cancelados. Acho que voltou esses dias atendimentos Uhum. ambulatoriais. Mas até então, acho que a Isso. gente ficou aí quase 2 meses sem atendimentos, né? Então, esse vai ser uma nova enxurrada, porque essas pessoas vão voltar para o sistema e a gente vai ter um novo gargalo aí, vai ter um novo colapso. Pois é, e a gente estava falando aqui no início do Alesp Conecta que o programa também traz à tona boas práticas, né? E a gente está falando de modelos de negócio, modelos que possam servir de exemplo para outras também. Então, eu sei que o seu modelo é um modelo bem específico, inovador. Até me falaram que tem a ver com aviação comercial. Como é que é isso, Augusto? Conta para a gente qual que é esse modelo aí seu. Tá, vamos lá. A gente se baseou no modelo que foi feito na Índia, tá? Que é chamado de Rub and Spokes, né? Então, a Uhum. Índia, particularmente, ela é parecida com a gente, salvo o número da população
que é bem diferente. Mas os aspectos são parecidíssimos, né, da população. E justamente para quê? Quando a gente fala em dar acesso, a gente precisa pensar sempre em redução de custo, não de qualidade, redução de custo, né? Então a aviação comercial ela funciona dessa forma. Você tem os hubs, que teoricamente seriam as estruturas mais caras, as estruturas que você precisa ter mais investimento, porque entenda que elas são os aeroportos internacionais. E você tem os spokes, que seriam as estruturas menores, consequentemente com menores investimentos, que seriam os aeroportos nacionais, por exemplo, de voo doméstico. Então você imagina que cada unidade nossa é um spoke, tá? Então a gente aqui, eu não vou ter aqui um aparelho de tomografia, eu não vou ter um aparelho de ressonância, porque isso custa caro, né? E inviabiliza a minha operação, porque eu tenho que repassar isso na ponta, se eu tiver essa estrutura aqui. Então, na verdade, a gente monta spokes, a gente monta unidades, e todas essas unidades, elas geram demanda para um hub. E aí sim, nesse hub eu tenho toda essa parte de tomografia, ressonância, enfim. É um hub que ele precisa de uma estrutura maior, uma estrutura mais cara, mas que ela atende diversas unidades. Então o modelo da aviação, a gente trouxe esse modelo para a saúde, justamente para a gente conseguir fazer com que essa conta fechasse e a gente conseguisse não onerar o nosso paciente na ponta, e sim dar acesso a ele a uma saúde de qualidade por um preço que seja competitivo, que ele consiga pagar. E Augusto, dentro disso aí que você está contando para a gente, você falou agora há pouco que num modelo como o seu, as pessoas não ficam esperando ali 2, 3 horas para serem atendidas, tem todo um outro tipo de ambiente e tudo mais, né? Enquanto isso tem afetado positivamente na vida das pessoas, porque não é legal ir fazer um exame, saber se você está bem ou não, você precisa de um ambiente agradável, você precisa não parar a sua vida para poder fazer um exame também, né? Exatamente. Eu acho assim, algumas coisas são importantíssimas quando a gente fala de atendimento dentro da área da saúde, principalmente quando você tem um paciente que está pagando por isso, né? Então, assim, você fala de qualidade, não só qualidade de ambiente, mas qualidade do médico, toda essa parte técnica, enfim, isso acho que é premissa, não é nem diferencial. O que a gente tem aqui a gente trabalha todo dia para que a gente consiga atender de uma maneira diferenciada esse paciente, quer dizer, a gente tira do discurso de dar um atendimento humanizado e a gente tenta trazer isso para dentro do negócio, efetivamente. Então, assim, exemplos bobos, mas que fazem toda a diferença. Um médico meu jamais ele pode, por um botãozinho pelo computador, chamar numa senha no painel um paciente meu na recepção. Ele tem que sair da sala do consultório, vai até lá, chama o paciente pelo nome e acompanha ele até o consultório. Então, assim, são protocolos que a gente vai criando nesse dia a dia que começam a fazer diferença, né? E tem funcionado bem, tem funcionado bem. A gente tem um índice de satisfação alto, tá? Óbvio que existem alguns pênaltis no meio do caminho, quer dizer, a gente trabalha sempre para estar melhorando, tá? Mas assim, perto do que a gente tem visto aí, tem funcionado e a gente está bem satisfeito. E nossos pacientes também aqui no Atende Mais estão bem satisfeitos. Você falou uma questão primordial, outra questão primordial, né? Que é esse atendimento humanizado que todo mundo fala, mas que a pessoa se sinta uma pessoa, não um número, né? Você falou, é uma prática que talvez passe desapercebido, mas dizer o nome do paciente e acompanhá-lo, ele não é só um número, né? Ele é uma pessoa que naquele Exatamente. momento pode estar fragilizada porque não sabe o que tem, vai passar por algum exame, e eu sinto que falta um pouco, ou melhor, talvez agora volte a ter um pouco a sociedade se preocupar com o outro, né? Porque é uma Sem dúvida. prática, dizer o nome da pessoa é uma prática tão ínfima perto de tudo, mas que faz a diferença, né, Augusto? Exatamente. Não, tem coisas assim até que pra gente parece tão normal, mas assim, o paciente falar, poxa, o médico encostou para me examinar, né? Parece uma coisa tão absurda, né? Mas quer dizer, isso acaba trazendo para a gente um pouco, né, do que deve acontecer por aí, né? A gente imagina que uma coisa que seria normal, que não seria diferencial algum, né, que é uma obrigação, o médico, quando faz o exame clínico, ter que examinar a pessoa, e a pessoa achar que isso, poxa, é uma coisa fora da curva, que você está entregando mais do que ela pediu, e não é nada disso, né? Enfim, isso acaba abrindo uma oportunidade para a gente de negócio, porque a gente acaba fazendo trabalho
direitinho, e com isso a gente consegue trilhar um caminho diferente, né? Uma pena que os outros não façam isso, porque poderiam ter mais pessoas, enfim, mais pessoas sendo bem atendidas e a coisa funcionando. E Augusto, agora deixando o empresário um pouquinho de lado, falando de pessoa física, né? Como é que o Augusto vê a sociedade pós-pandemia? Eu acho assim, o impacto na vida das pessoas vai culminar em transtornos de, sei lá, depressão, ansiedade, porque tudo isso que a gente viveu como isolamento, quer dizer, a falta das pessoas, a gente não poder dar um abraço num pai, num avô, quer dizer, tudo isso acho que assim foi um choque para, inclusive cultural, né? Quer dizer, a sociedade nunca imaginou ter que passar por isso. Então eu acho que assim a gente vai ter aí pela frente um caminho, uma lição de casa para fazer e vamos torcer. Acho que assim o povo brasileiro, principalmente falando da gente aqui, acho que a gente é um povo, a gente vê as pessoas ficaram mais solistas, assim, ajudando mais os outros. Então acho que daqui para frente vai ter um novo jeito da gente se relacionar. E aí o que a gente tiver aí que consertar, vamos consertar e vamos tocar o barco, porque no final vai dar certo e sempre deu certo. Então eu acho que a gente tem um caminho bonito aí para percorrer novamente. Muito bom. Esse é Augusto Câmara Lopes, fundador aí da rede Atende Mais, conversou com a gente. Obrigada pela sua atenção aqui com a gente. Até uma próxima. Imagina, eu que agradeço vocês e vamos lá, vamos trabalhar não só pessoa física, mas pessoa jurídica para de alguma forma a gente poder contribuir aí para que tudo isso se resolva o mais rápido possível. Tá bom? Se você quiser rever esse e os outros programas da Rede Alesp, corre lá no YouTube da Legislativa e também em todas as plataformas digitais. Eu fico por aqui. Tchau!